Bem, então vocês imaginam que a definição de Arrhenius quer dizer que ácido libera H+, base libera OH-. Então, de acordo com a definição de Arrhenius, se eu tenho um ácido clorídrico, eu tenho um ácido, afinal de contas, ele libera H+. Se eu tenho um hidróxido de sódio, eu tenho uma base. Afinal de contas, ela libera OH-. Você imagina que a definição de Bronsted-Lowry fala que todo ácido reage com OH- e toda base reage com H+, né? Então você pode pensar, por exemplo, que o hidróxido de ferro não é uma base de Arrhenius. Por quê? Porque o hidróxido de ferro não se dissocia para dar OH-. No entanto, o hidróxido de ferro, ele se dissocia na presença de ácido clorídrico para dar ferro 3, cloreto e água. Então você pensa que o hidróxido de ferro 3 não é uma base de Arrhenius, mas é uma base de Bronsted-Lowry. Por quê? Porque reage com H+, né? Então, da mesma forma, se você for pensar no hidróxido de alumínio, o hidróxido de alumínio, ele não se dissocia. O hidróxido de alumínio, ele não se dissocia para dar alumínio e 3OH-. Então ele não é. Então você imagina que ele não é base de Arrhenius. Mas você pode imaginar que já que ele reage com OH-, você pode dizer que ele é um ácido de Bronsted-Lowry. Olha, ele reage com H-, eu posso dizer que ele atua como um ácido de Bronsted-Lowry, hidróxido de alumínio, tá? Uma definição importantíssima de ácidos e de bases. Você tem que ter sempre em mente a ideia do ácido e da base conjugada. O que isso quer dizer? Você imagina o seguinte, que o hidróxido de sódio é uma base forte, né? Então, você imagina o seguinte, que quando o hidróxido de sódio se dissocia, o sódio não tem qualquer tendência a voltar a ser hidróxido de sódio. O ácido clorídrico. O ácido clorídrico é um ácido forte. Então você imagina que quando o ácido clorídrico se dissocia, o cloreto não tem qualquer tendência a reagir com a água e voltar a ser ácido clorídrico. Então, se você tem uma solução de cloreto de sódio, você imagina que você reage hidróxido de sódio com ácido clorídrico em proporções estequiométricas para ter cloreto de sódio. Você imagina que você vai ter um sal neutro. Se você dissolver o cloreto de sódio na água, o pH não vai nem aumentar nem diminuir, tá? Agora você pensa o seguinte, você tem aqui o ácido acético, tá? Você tem aqui o ácido acético. Geralmente, para não ter que ficar desenhando a estrutura, a gente representa o ácido acético assim, né? Então eu vou representar dessa forma a dissociação do ácido acético. Você imagina o seguinte, que o ácido acético é um ácido fraco.
Então você imagina que esse é o ácido e esse é a base conjugada desse ácido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho uma solução de ácido acético, obviamente ela é uma solução ácida. Mas se eu tenho uma solução de acetato de sódio, eu vou ter uma solução alcalina. Por que eu vou ter uma solução alcalina? Você imagina que o acetato ele vai reagir com a água para virar ácido acético e liberar o H-. Então, se eu tenho uma solução de ácido acético, eu tenho uma solução ácida, obviamente. Mas se eu tenho uma solução de acetato de sódio, eu tenho uma solução alcalina. Então, por exemplo, faz de conta que você reage de maneira estequiométrica, 1 mol de ácido acético com 1 mol de hidróxido de sódio. Então, você tem ácido acético, que reage com hidróxido de sódio, para dar acetato de sódio, mais água. Você imagina que essa solução aqui, sabe, você fez reações estequiométricas. Você pegou exatamente 1 mol de ácido acético e reagiu com exatamente 1 mol de hidróxido de sódio. Você imagina que essa solução aqui vai ter um pH próximo de 9. Nossa, professor, mas não. Eu aprendi lá no ensino médio, né, que o sal é neutro, né? O ácido reage com a base e forma um sal. Tá, mas esse daqui é um sal que por que o pH dessa solução vai ser 9? Porque o acetato deriva de um ácido fraco, que é o ácido acético. Ah, mas por que uma solução de cloreto de sódio, uma solução de cloreto de sódio, o pH continua neutro? Porque aqui a base conjugada, né, ela advém de um ácido forte. Então não tem tendência nenhuma ao cloreto voltar a ser ácido clorídrico. Mas acontece de você dissolver o acetato em solução e a solução ficar alcalina, porque o acetato reage com a água para formar ácido acético e libera o H-. Então agora a gente vai falar do pH de ácidos e bases conjugadas. Né? A gente vai falar agora do pH de ácidos e bases conjugadas. Então, na definição de Bronsted-Lowry, por exemplo, eu tenho um ácido forte, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele se dissocia para dar H+, mais cloreto. Acabou. Você imagina que esse daqui é o ácido, em teoria, essa é a base conjugada desse ácido. Só que por eles, o que eu estou representando aqui? Que essa dissociação tem uma constante de equilíbrio muito alta, não é? Então você imagina que quando o equilíbrio for alcançado, eu não vou ter praticamente reagentes, eu vou ter tudo em produto. Todos os reagentes serão convertidos em produtos. Então você imagina que o cloreto não vai voltar a ser ácido clorídrico. Né? Agora, quando eu tenho ácidos fracos, então você imagina que aqui eu tenho um ácido fraco que está se dissociando para dar H+, mais a base conjugada. A exemplo do que acontece com o ácido acético. Que se dissocia para dar H+, mais acetato. Então eu falo que esse é o ácido e essa é a base conjugada do ácido. A mesma coisa que acontece com o ácido acético. Uma solução de ácido acético é ácida, uma solução de acetato de sódio é alcalina. Por quê? Esse é o ácido e essa é a base conjugada do ácido. Você pode imaginar, então, que quando eu falo de ácidos fortes, não tem sentido eu falar em constante de equilíbrio. Por quê? Eu vou simplesmente presumir que todo o meu reagente é convertido em produto. Ah, então eu tenho uma solução de ácido clorídrico 10 mol por litro. Eu vou presumir que eu não tenho nada de ácido clorídrico e eu vou ter 10 mol de H+, e 10 mol de Cl-, de cloreto. A constante de equilíbrio é muito alta.
Né, já foi estimada, é coisa de ordem de 10 a quinta, né. Então você imagina que quando o equilíbrio for estabelecido, não vai ter praticamente mais nada de ácido clorídrico, né. Todo ele vai ser convertido em H+ e cloreto. Agora, quando a gente tem ácidos fracos, aí sim vale a pena eu falar de constante de equilíbrio. Então, por exemplo, eu tenho um ácido fraco que está se dissociando para dar H+, mais a base conjugada dele. Como que eu escrevo a constante de equilíbrio dessa reação? Produtos sobre reagentes, que é igual a constante de equilíbrio, certo? Isso daqui a gente chama de K, constante de dissociação ácida. Agora, eu tenho a base conjugada desse ácido, que reage com a água para dar o ácido mais OH-. Como que eu escrevo essa reação? A constante de equilíbrio. Eu vou escrever produtos sobre reagentes, que vai me dar a constante de dissociação básica. O que que quer dizer pKa? O que que quer dizer pKa? Exato, menos log na base 10 de Ka. E o que que quer dizer pKb? Menos log na base 10 da constante de dissociação básica, certo? Se eu falo que eu tenho um ácido que se dissocia para dar H+, mais a respectiva base conjugada. O Ka dessa dissociação é de 10 elevado a menos 5. Qual seria o pKa dessa reação? Exato, menos log na base 10, de 10 elevado a menos 5. Isso daqui dá menos 5, que é igual a 5. Agora, se eu falar que eu tenho um sal dessa base, qual que vocês acham que seria? Ó, esse daqui é o ácido, esse daqui é a base conjugada. Eu estou falando que agora eu tenho uma solução dessa base conjugada, eu tenho uma solução dessa base conjugada que reage com a água para dar o ácido mais o H-. Qual seria o Kb dessa reação? Você imagina que é um exemplo, eu tenho o ácido acético que se dissocia para dar H+ mais acetato. Essa reação tem um Ka tal. Agora eu tenho uma solução de acetato que se dissocia em água para dar ácido acético mais o H-. Qual que é o pKb dessa reação? Para você me responder essa pergunta, você precisa de uma equação que relaciona a Ka com Kb. Então, se você escrever aqui, ó, o ácido se dissocia
para dar H+, mais a base conjugada. A base conjugada do ácido reage com a água para dar o ácido mais o H-. Essa daqui é a Ka e essa daqui é constante de dissociação ácida e essa daqui é a constante de dissociação básica. Se você somar as duas reações, ó, você vai cortar esse com esse e vai cortar esse com esse, tá? O que que vai sobrar? A água se dissocia para dar H+, mais o H-. Isso daqui é a constante de dissociação da água. Então, eu posso escrever que Ka vezes Kb é igual a Kw. E não se esqueçam que o Kw é 10 elevado a menos 14. Então, eu cheguei aqui na relação que Ka vezes Kb é igual a 10 elevado a menos 14. Se eu tirar o logaritmo dos dois lados da equação e depois multiplicar os dois lados por -1, que relação que eu chego? Ó, vou tirar o log dos dois lados. Eu tenho agora log de Ka vezes Kb é igual a log na base 10 de 10 elevado a menos 14. Você sabe que log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Então, isso daqui vai ficar log de Ka mais log de Kb é igual a menos 14. Né? Caiu o expoente. Eu vou multiplicar os dois lados da equação por -1. Eu vou ter menos log de Ka menos log de Kb igual a 14. Menos log de Ka é pKa. Menos log de Kb é pKb. Então, aqui a gente deduz a relação que pKa mais pKb é igual a 14. E também você deduz a relação que Ka vezes Kb é igual a Kw. Então, para responder a pergunta que eu fiz antes, eu quero saber qual que vai ser. Eu posso responder as duas perguntas, né? Eu posso dizer qual que vai ser o Kb e qual que vai ser o pKb, né? Eu sei que o pKa é 5, então quanto que é o pKb? Então eu posso fazer que o pKb é igual a 14 menos 5, que é igual a 9. Certo? Vamos fazer um exemplo real agora? Quem está com a calculadora aí? Você imagina que o ácido acético se dissocia para dar H+, mais acetato. O Ka da dissociação do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5. Qual que é o pKa do ácido acético? Você vai ter que pegar a calculadora e fazer menos log na base 10 de 1,8 vezes 10 a menos 5. Quanto que isso daqui vai dar?
Não se esqueça que ó, o pKa é igual a menos log na base 10 do Ka, né? Então, se você fizer log na base 10 de 1,8 vezes 10 a menos 5, o resultado você tem que multiplicar por menos 1. Quanto que vai dar? Se você arredondar, vai dar 4,75. Então, você pode dizer que o pKa do ácido acético é menos log na base 10 de 1,8 vezes 10 a menos 5. Isso aqui vai dar 4,75. Certo? Agora, eu tenho uma solução de acetato de sódio. Eu peguei o acetato de sódio, dissolvi em água. Isso daqui vai me dar ácido acético mais OH-. Eu quero saber qual que é o pKb do acetato de sódio. Qual que é o pKb do acetato de sódio? 9,25. Lembrem que pKa mais pKb é igual a 14, certo? Então, você pode dizer que pKb é igual a 14 menos 4,75, que vai dar 9,25. Certo? Todo mundo entendeu? Será que eu coloquei para gravar? Eu coloquei. Que ótimo. Ó, vocês podem ver das questões que eu fiz. Eu tenho uma pergunta que é: qual que é o pH de uma é a pergunta de número 25. Qual que é o pH de uma solução de ácido acético cuja concentração é 0,1 mol por litro? Qual que é o pH de uma solução de ácido acético que é 0,1 mol por litro? Lembra na aula passada que a gente fez o equilíbrio químico? Que a gente tinha as tabelinhas I, V, Q? Então, ó, eu tenho aqui o ácido acético que está se dissociando para dar H+, mais acetato. Então, eu faço aqui a tabelinha I, V, Q. Ok? Então, você imagina que antes do equilíbrio se estabelecer, eu só tenho o ácido que tem concentração F. Esse F vem do inglês formal concentration. Você imagina que você colocou o ácido ali, antes dele se dissociar, né, eu tinha essa concentração. Quando ele se dissociar, o que que vai acontecer? Eu vou gerar X-mol de H+, e X-mol de acetato. No equilíbrio, eu vou ter X-mol de H+, X-mol de acetato, e a minha concentração inicial do ácido, menos X. Então, você imagina, faz de quanto? Eu tinha 2 mol de ácido. Se eu formar 1 mol de H+, então eu vou ter 1 mol da base conjugada do ácido. Quando o equilíbrio for estabelecido, eu vou ter minha concentração inicial
menos o que formou de H+, né? F menos X. Então, se eu substituir isso daí na equação do equilíbrio químico, a equação do equilíbrio químico é o quê? Produtos sobre reagentes. Então, se eu substituir isso daqui na equação do equilíbrio químico, o que que eu vou ter? Eu vou ter x² dividido por F menos X, que é igual a K. Aí você vai ter que resolver a equação de segundo grau para resolver. Só que tem um detalhe. O meu Ka, o Ka que eu dei para vocês, né? O Ka que eu dei para o ácido acético é de 1,8 vezes 10 a menos 5. O que que eu falei para vocês na aula passada da constante de equilíbrio? Constante de equilíbrio é muito alta, maior do que 1. Você imagina que os produtos vão ser convertidos quase que totalmente em reagentes. Desculpa. Eu falei certo. Os produtos vão ser convertidos em reagentes, certo? Se a constante de equilíbrio é menor do que 1, bem menor do que 1, você imagina que pouco reagente será convertido em produto. Você tem uma constante de equilíbrio pequenininha, né? 10 a menos 5. 10 a menos 5 é bem menor do que 1, correto? Então você imagina que pouco reagente será convertido em produto. Então você imagina que x vai ser muito pequenininho, certo? Então, se x é muito pequenininho, você pode fazer uma aproximação de que f menos x é praticamente igual a f. Tipo, f é igual a 100, x é igual a 1. Né? Se eu colocar 99 ou 100 ali no dividendo, vai dar um valor muito próximo. Então, eu vou fazer essa aproximação porque aí eu escapo de ter que fazer uma equação de segundo grau. Então, eu vou fazer uma abreviação aqui e eu vou fazer que x² dividido por f é igual a Ka, certo? Então, eu vou passar o f para cá multiplicando e vou ter que x² é igual a Ka vezes f. Eu vou passar eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados e eu vou ter que x é igual a raiz quadrada de Ka vezes f. O que que é x mesmo? Concentração de H+, né? O que que eu perguntei para vocês? Qual que é o pH, não é? Perguntei qual que é o pH de uma solução de ácido acético cuja a concentração é 0,1 mol por litro. Eu não cheguei aqui que x, a concentração de H+, é igual a raiz quadrada de Ka vezes f, onde f é a concentração do ácido e Ka é a constante de dissociação do ácido fraco, né? Eu cheguei nisso daqui. Não cheguei nisso daqui? Vocês lembram que a raiz quadrada de A é igual a A elevado ao meio? Lembra? Então eu vou dizer que a concentração de H+ é igual à constante de dissociação do ácido vezes a concentração do ácido elevado ao meio. Agora eu vou tirar o logaritmo dos dois lados. Eu vou ficar com log da concentração de H+, que é igual a log de Ka vezes F elevado ao meio. Certo?
Você lembra dessa propriedade logarítmica? Log de A elevado a B é igual a B vezes log de A. E essa outra propriedade eu já mostrei para vocês, né? Log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Então, se eu aplicar essas duas propriedades aqui, o que que eu vou ter? O que que eu vou ter? Eu vou ter que log da concentração de H+, é igual a log de Ka mais log de F dividido por 2, certo? Eu vou multiplicar agora os dois lados por -1, ok? Aí eu vou chegar em menos log da concentração de H+, que é igual a menos log de Ka menos log de F dividido por 2. O que que é menos log da concentração de H+ mesmo? O que que é menos log da concentração de H+? pH. E o que que é menos log de Ka? pK. Então, quando você tiver que calcular o pH de uma solução de ácido fraco, você vai usar essa fórmula. Ah, professor, eu vou ter que deduzir tudo isso para fazer a prova? Não, né? A prova é múltipla escolha. Você só vai ter que aplicar a fórmula nos valores que eu te dar e achar o pH. Então, toda vez que você tiver uma solução de ácido fraco, você vai usar essa fórmula para calcular o pH, certo? Então, no caso do ácido acético, vamos lá. Você tem menos log de F. Isso daqui é menos log na base 10 de 10 elevado a -1, certo? Isso daqui vai dar quanto? Mais 1, né? Log na base 10 de 10 elevado a -1, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais, né? O pK do ácido acético a gente já tinha calculado. Quanto que é o pH do ácido acético? O pK do ácido acético? 4,75. Então, você tem que pH é igual a 4,75 mais 1 dividido por 2. Ou seja, 5,75 dividido por 2. Isso daqui vai dar quanto? Eu vou colocar 2,9, tá? Na prova, vocês vão achar valores só com duas casas depois uma casa depois da vírgula. 2,9, então, a solução, o pH da solução de ácido acético. Ok?
Pessoal, e se eu tiver uma solução... Então, antes disso, eu só perguntar uma coisa para vocês. Qual que vocês acham que é o grau de dissociação do ácido acético? Qual que é o grau de dissociação do ácido acético nessa solução? Você imagina que o grau de dissociação vai ser o quê? Vai ser a concentração vai ser a concentração de acetato dividida pela concentração inicial do ácido, certo? Aí, para ficar em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Então, você imagina o quê? Você imagina que a concentração de acetato é igual à concentração de H+, certo? Então, para eu determinar a concentração de acetato, é só eu fazer 10 elevado a menos pH. Tá? A gente achou um pH de 2,9, não foi? Então, eu vou fazer 10 elevado a menos 2,9 dividido por 0,1 vezes 100. Isso daqui vai me dar minha porcentagem. Se eu quiser poupar cálculo, você imagina que eu dividir por 0,1 é o mesmo que eu multiplicar por 10, né? Então, se eu quiser poupar os cálculos, eu vou ter 10 elevado a 2,9 vezes 10 à terceira. Lembra da propriedade dos expoentes? Você tem 10 elevado a A vezes 10 elevado a B. Isso daqui é igual a 10 elevado a A mais B. Então, nesse caso aqui, você vai dizer que o teu resultado vai ser 10 elevado a 2,9 menos 2,9 mais 3. 2,9 menos 3 é 3 menos 2,9, você não precisa nem da calculadora, né? Isso daqui vai dar 10 elevado a 0,1. Isso daqui vai dar quanto? 10 elevado a 0,1. Na calculadora tem... Vocês são engenharia, né? Mas na calculadora tem um sinal que é o chapeuzinho da vovó. Aí quando você quer levar algum número, você faz 10. Você faz 10, chapeuzinho da vovó, abre parênteses, 0,1. Fecha parênteses. É um jeito de fazer na calculadora. Então, você imagina que só 1,25% do ácido acético vai estar ionizado, nesse caso. Tá? Então, você imagina também que você fez uma boa aproximação, né, fazendo F menos X igual a praticamente F. Você imagina que só 1,25% do ácido acético foi convertido em H+ e acetato. Qual que é o pH de uma solução de ácido clorídrico que tem concentração 0,1 mol por litro? Quando o ácido é forte, se assume que todo o ácido está, na verdade, na forma de H+ e da base conjugada, né? Então, você sabe que o ácido clorídrico é um ácido forte. Então, eu vou assumir que todo o meu ácido clorídrico está na forma de H+ e Cl-, que é o cloreto, né? Fica até feio o professor falar Cl-, né? O nome disso aí é cloreto. Tá? Qual que é o pH dessa solução? pH é igual menos log na base 10
da concentração de H+. Então, você vai me dizer que pH é igual a menos log na base 10 de 10 elevado a menos 1. Isso é igual a menos 1 igual a 1. Na lista de exercícios que eu passei para vocês, um dos últimos exercícios que tem, exercício 31. Quantas vezes a concentração de H+ é maior no ácido muriático do que no vinagre? Então ele quer saber quantas vezes a concentração de H+ no ácido muriático é maior do que no vinagre. Certo? Então o que que você tem que fazer? Ele está falando aqui que você tem uma solução de ácido clorídrico cuja concentração é 1 mol por litro. Pessoal, qual que é o pH de uma solução de ácido clorídrico que é 1 mol por litro? 0. Para você não errar, põe na calculadora. Quanto que é log de 1? Faz agora na calculadora. Quanto que é log de 1? 0. Lembre-se que 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, se você pôr na calculadora, ó, você vai na calculadora e põe pH é igual a menos log na base 10 da concentração de H+. Se você pôr na calculadora menos log na base 10 de 0, desculpa, de 1, ele vai te dar 0. Tá? Então, você imagina que agora você tem que calcular o pH da solução de ácido acético, não é? Então, se eu tenho uma solução de ácido acético, cuja concentração é 1 mol por litro, quanto que é? Lembra da fórmula que você vai usar? pH é igual a pKa menos log de F dividido por 2. O pKa você já sabe do exercício anterior, que é 4,75. Log de F é quanto? A gente acabou de falar, né? Quanto que é log de 1? 0. Tá? Então, você imagina que o pH da solução de ácido acético vai ser 2,75 dividido por 1, por 2. Isso aqui vai dar quanto? Desculpa, né? É 4,75. É 4,75 dividido por 2. 2, muito bem. Então agora você tem que substituir aqui. Então você sabe que a concentração de H+ na solução de ácido acético, né, vai ser igual a 10 elevado a menos o pH, ou seja, 10 elevado a menos 2,375. Quanto que isso aqui vai dar?
Então agora é só substituir aqui na razão, ó. Aqui é a concentração de H+ do ácido clorídrico e aqui é a concentração de H+ do ácido acético. Então, você imagina que aqui é 1, né, e aqui vai ser 4,21 vezes 10⁻3. Então é só você dividir 1 por 4,21 vezes 10⁻3. Quanto que vai dar? Aí me pergunta, por que que você tempera a salada com vinagre ao invés de ácido muriático? Que a concentração de H. Você imagina o seguinte, que até me perguntaram isso uma vez quando eu fiz um concurso para professor. Qual que é a diferença de pH e acidez? Você imagina que a acidez é a concentração do ácido. Então você imagina que a solução de ácido clorídrico e a solução de ácido acético têm a mesma concentração. Se as duas têm a mesma concentração, as duas têm a mesma acidez. Só que o pH delas é diferente, porque um ácido é forte e o outro ácido é fraco. Então são soluções que têm a mesma concentração de ácido. No entanto, a solução de ácido muriático, por ser um ácido forte, ela tem uma concentração de H+ 238 vezes maior. Então se eu pego um copo de é que se bem que tá muito concentrada para esse vinagre está muito concentrado, né. Mas você imagina que se eu coloco o vinagre, né, para temperar a minha salada, né, e o outro coloca ácido clorídrico para temperar a salada, quando ele pôr na boca, ele vai ter uma concentração de H+ 238 vezes maior, tá. Então você imagina que é o caso, a mesma coisa vale para as bases. Você pega o leite de magnésia, é uma base fraca. Tem gente que passa leite de magnésia no rosto para falar que faz bem para a pele, para cravos, espinhas, limpeza de pele. Se você fizer a mesma coisa com hidróxido de sódio, que é uma base forte, você vai ter uma concentração de 200 a 500 vezes maior de OH-, né. Então se fizer isso, você vai dissolver teu rosto com hidróxido de sódio, né. Então essa é a principal diferença de ácidos e de bases. Você imagina que nesse exemplo aqui, as duas soluções têm a mesma acidez. A acidez é a concentração, mas elas têm pHs diferentes, ou seja, concentrações de H+ diferentes. A solução de ácido clorídrico tem a mesma concentração da solução de ácido acético. No entanto, a concentração de H+ na solução de ácido clorídrico é 238 vezes maior que no ácido acético. É muita coisa, né. Por isso que você pôr vinagre na boca não vai queimar a tua boca, se você colocar ácido clorídrico, você vai ter uma queimadura feia na boca, 1 mol por litro. Pensa que no teu estômago você tem ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Quem já bebeu demais numa festa e vomitou sabe o que representa essa acidez, né, essa concentração de ácido clorídrico na garganta, né. Parece que tá queimando tudo, de fato tá, é ácido clorídrico que tá passando na tua garganta. Só que numa concentração 0,1 mol por litro, né. Isso da solução que eu tô dando exemplo é 10 vezes mais concentrada, 1 mol por litro. Nossa, ainda é 21h18. Pessoal, agora mais uma pergunta.
Mais uma pergunta. Você tem uma solução de acetato de sódio de concentração 0,1 mol por litro. Qual que é o pH dessa solução? Como que a gente resolve essa? Pessoal, então você pensa o seguinte, o acetato, ele vai reagir com a água para dar ácido acético e OH-, né? Então você pensa o seguinte, você vai fazer aquela tabelinha IVQ, você vai fazer a tabelinha IVQ, né? Então você imagina que aqui é a concentração inicial da base, né? Não da água, né? Do acetato. Você imagina que se você gerar X mols de ácido acético, você vai gerar X mol da base conjugada, né? Você vai gerar X mols de OH-. Então, no equilíbrio, a concentração da tua base vai ser F menos X, a concentração do teu ácido conjugado vai ser X, e a concentração do OH- vai ser X, né? Então, você imagina o seguinte, você vai escrever a equação do equilíbrio químico, você vai escrever produtos sobre reagentes. Então, você vai escrever aqui a concentração do ácido acético vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração do acetato, é igual a Kb. Se você for substituir os valores que você tem aqui na tabelinha IVQ, você vai ter x ao quadrado dividido por F menos X é igual a Kb. Você imagina que o ácido acético é um ácido fraco e a base conjugada dele vai ser uma base mais fraca ainda, né? Então, eu também vou poder fazer a mesma aproximação que eu fiz antes. F menos X é praticamente igual a F. Então, eu vou cair em que x ao quadrado dividido por F é igual a Kb. Agora, dessa vez, x ao quadrado é o quê? É a concentração de OH-. Então, eu posso passar o F para cá multiplicando. Eu vou ter x ao quadrado, que é igual a Kb, vezes F. Eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter que x é igual a raiz quadrada de Kb vezes F. Você imagina que agora eu estou falando de uma solução básica, não estou? Então, o x agora é a concentração de OH-. Então, você tem que a concentração de OH- é igual a raiz quadrada de Kb vezes F, onde Kb é a constante de dissociação básica e F é a concentração da base, certo? Se você fizer todos aqueles cálculos que eu fiz da vez anterior, você colocar, então, que a concentração de OH- é igual a Kb vezes F elevado ao meio. Aí você aplica as propriedades logarítmicas e multiplica os dois lados por -1. Você vai chegar na equação que
pOH é igual a pKb menos log de F dividido por 2. A gente tinha determinado no exercício anterior que o pKb era 9,25, né? O pKb do ácido acético. Do acetato, né? A gente determinou que o pKb do acetato era 9,25. Você tem, então, F, que é igual a 0,1, onde 0,1 é igual a 10 elevado a menos 1. Então, se você for fazer log na base 10 de 10 elevado a menos 1, isso aqui vai dar menos 1, certo? Então, você substitui na fórmula, você vai ter que pOH é igual a 9,25, menos com menos dá mais, né? Menos 1 dá mais 1, dividido por 2. Então, você tem 10,25 dividido por 2. Qual que é o pOH dessa solução? Pessoal, eu adoro colocar nesses exercícios de teste isso daqui como resposta. Aí muita gente marca e erra. Porque eu não perguntei o pOH, eu perguntei o pH. Então, quando você for fazer minha prova, você tem uma solução de acetato que tem concentração 0,1 mol por litro. O pKb do acetato é 9,25. Qual que é o pH? Se aplica a fórmula, acha 5,125 e assinala como alternativa. Você acabou de errar o exercício. Eu não perguntei para você qual que é o pOH, eu perguntei qual que é o pH. Como você faz para me dar a resposta certa? Como você faz para me dar a resposta certa? Lembre-se que pH mais pOH é igual a 14. Então, você pode me dizer que pH é igual a 14 menos 5,125. Isso daqui vai dar quanto? É essa alternativa que você vai assinalar, não aquela ali. Se você errar, muita gente erra essas questões na minha prova, sabe por quê? Eu venho aqui, olha o tipo da pergunta. Ah, tá, 875? Perdão? 8? Quanto? Ah, tá, pronto. Tá. Tá certo agora? Ah, tá. Perfeito. É o que eu falei, o que que tem muita gente que erra na minha prova? Eu venho aqui e falo, você tem uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Qual que é o pH dessa solução? Aí o cara vem, pOH menos log na base 10 de 10 elevado a menos 1, né? Então, pOH é igual a 1. Aí tem lá nas opções pH 1. Aí ele vai lá e marca pH 1. Mas, pessoal, até usa o bom senso, né? Ó, pH 7 é neutro, menor do que 7 é ácido. Maior do que 7 é alcalino. Então, você imagina que aqui é 0,
normalmente está entre 0 e 14 pH. Então você imagina, meu Deus, o hidróxido de sódio tem pH 1. Meu Deus, é super ácida essa solução, mas você sabe que o hidróxido de sódio é uma base. Sabe, o cara faz menos log na base 10, 1. Aí ele já vai lá e assinala a 1 a alternativa. Não, isso daqui é o pOH da solução. Eu perguntei qual que é o pH, entendeu? Essa solução tem pOH 1. Qual que é o pH? pH mais pOH é igual a 14. Então, pH é igual a 14 menos 1, que é igual a 13. Eu falei agora, eu aposto que vou dar essa mesma questão na prova. Eu aposto que vai ter gente que vai marcar 1 como pH do hidróxido de sódio. Pessoal, se é um ácido, obviamente o teu pH tem que dar menor do que 7. Se eu pedir para você calcular o pH de uma base, obviamente teu pH tem que dar maior do que 7. Entenderam? Tem muita gente assim, calcula o valor do pOH e me coloca o valor de pOH como resposta. Aí vem a solução de hidróxido de sódio tem pH 1. Não, pelo amor de Deus, isso é super ácido, né? Então presta muita atenção na hora de responder. Ainda tem alguns minutos. Agora é 9h31. Você imagina que você tem uma solução de cloreto de amônio. O cloreto de amônio, ele se dissocia para dar amônia mais H+. Você imagina que o pH, o pKa do cloreto de amônio é 9,25. O pKa do cloreto de amônio, né? Qual que é o pH de uma solução de cloreto de amônia que tem concentração 0,1 mol por litro? Qual que é o pH dessa solução? É uma solução de cloreto de amônio que tem concentração 0,1 mol por litro. Qual que é o pH dessa solução? Repara que eu coloquei, né? Você tem cloreto de amônio. Ele está se dissociando para dar amônia H+. Então, é uma solução ácida. Então, você imagina que você vai ter que calcular. Ó, você tem aqui a escalinha do pH, né? De 0 a 14. E aqui no meio, 7. Por se tratar de uma solução ácida, você imagina que o teu pH tem que estar aqui, num valor menor do que 7. Qual que é o pH dessa solução? Exato. Você já sabe que log de F é quanto? Log na base 10 de 10 elevado a menos 1. Isso daqui é igual a menos 1. Se você substituir na fórmula, você vai ter que pH é igual a pKa menos log de F dividido por 2. Então, depois que você substitui na fórmula, você vai ter pH, que é igual a 9,25 mais 1 dividido por 2, que vai ser igual a 10,25 dividido por 2. Quanto que você tinha falado? Esse daqui é o pH da solução de cloreto de amônia. Vamos ver se vocês entenderam mesmo? Você tem uma solução de amônia
A amônia reage com a água para dar amônio e OH-. Você tem um produto de limpeza em que a concentração de amônia é 1 mol por litro. Qual é o pH dessa solução? Qual que é o pH dessa solução? Pessoal, você imagina que o amônio é o ácido conjugado dessa base, certo? Então lembrem que pKa mais pKb é igual a 14. Então, se você tem um pKa de 9,25, você imagina que teu pKb vai ser 14 menos 9,25, que vai dar 4,75. Então, o pKb da amônia é 4,75. Qual que é o pH de uma solução, de um produto de limpeza à base de amônia que tem uma concentração de 1 mol por litro? É só usar a fórmula. Você tem a fórmula de que pOH é igual a pKb menos log de F dividido por 2. Desculpa, quanto que é o log de F mesmo? Ah, perfeito. Então, ó, você tem que o pOH dessa solução é 4,75 dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? 2,375. E qual que vai ser o pH dessa solução? Pelo amor de Deus, não marca isso como resposta, não. As questões da terceira prova já estão prontas. Eu sempre coloco o pOH como alternativa. Aí tem gente sempre que marca e erra a questão. Eu não perguntei o pOH, eu perguntei o pH. Nenhuma questão minha eu pergunto o pOH, eu só pergunto o valor de pH. Tá? Então, pH vai ser igual a 14 menos 2,375. Isso daqui vai dar quanto? Esse é o pH de uma solução de hidróxido de amônia concentrada, né? Uma solução de amônia concentrada. Quando eu fiz o meu doutorado, eu queria analisar substâncias básicas, né? E eu resolvi fazer análise delas em pH elevado. Aí, para eu conseguir fazer a análise delas em pH elevado, eu sempre preparava as minhas fases móveis que eu usava em cromatografia com amônia, para ter justamente um pH. Eu usava uma concentração mais diluída, né? E para ter um pH próximo de 10. Tá? Mas era isso, pessoal. Então, na minha prova, o que eu vou perguntar? Se eu perguntar para você o pH de uma solução de base forte, hidróxido de sódio, você vai assumir que toda a minha base está na forma de OH-. Então, é só você tirar o log da concentração e depois você usa a relação pH mais pOH é igual a 14. Se for ácido fraco, base fraca, você vai usar essas fórmulas aqui. Tá? Ah, mas quando que eu vou saber se eu uso a fórmula ou não? Meu, se eu te dei o pKa, é porque você tem que usar o pKa na fórmula, é um ácido fraco. Por que que eu não dou? Porque quando eu te pergunto qual que é o pH de uma solução de hidróxido de sódio, eu só te dou a concentração, por exemplo, 1 mol por litro. Tem até uma constante de equilíbrio que foi mensurada para essa reação, sabe? Do hidróxido de sódio se dissociando para dar sódio mais OH-. Só que é uma constante de equilíbrio que vai ter
que vai ser maior que 10 a sexta. Pô, se a constante de equilíbrio é tão grande, você vai assumir que todos os seus reagentes foram convertidos em produtos. Então, eu não preciso te dar um valor desse. Você simplesmente vai assumir que todo o hidróxido de sódio está na forma de OH-. Aí você faz menos log na base 10 da concentração e acha o pH. Ah, mas quando se trata de uma base fraca, como amônia, ou de um ácido fraco, como o ácido acético, aí eu tenho que considerar o equilíbrio químico e a constante de dissociação ácida ou básica. Porque, como o próprio nome já diz, são ácidos e bases fracas, que se ionizam menos que 1%. Certo? Todo mundo entendeu? Último exercício da noite, então. Pessoal, presta muita atenção, que esses dois aqui eu sempre pergunto na prova. Então, eu não quero que ninguém erre isso na minha prova. Você tem uma solução de suco de limão, tem pH 2. Você tem uma solução de suco de laranja que tem pH 4. Qual solução tem maior concentração de H+? Isso. Quantas vezes o suco de limão é mais ácido que o suco de laranja? Você coloca a concentração de H+ do limão dividido pela concentração de H+ da laranja. Você coloca, então, aqui 10 elevado a menos 2 e aqui 10 elevado a menos 4. Aí você usa a propriedade logarítmica, você tem 10 elevado a menos 2 mais 4. Isso daqui é igual a 10 elevado a 2, que é o mesmo que 100 vezes. O suco de laranja é 100 vezes mais ácido que o suco de limão. Tá entendendo? Isso, perfeito. Você tem esses ácidos aqui, ó. Você tem um ácido A, um ácido B, um ácido C. Esse daqui tem constante de dissociação ácida 10 elevado a menos 1. Esse daqui tem constante de dissociação ácida 10 elevado a menos 4. E esse daqui tem constante de dissociação ácida 10 elevado a menos 5. Qual desses ácidos é mais forte? É o que tem a maior constante, não é? Então você imagina que quanto... Aqui é elevado a menos, né? Então você imagina que quanto maior o valor de K, maior a força do ácido, né? Então você imagina que o que tem o maior Ka é o ácido mais forte. Então esse é o ácido mais forte, esse é o ácido mais fraco. E agora, e se eu faço essa pergunta aqui, ó? Você tem A que tem pKa, que tem pKa 1. Você tem B que tem pKa 4. E você tem C que tem pKa 5. Qual desses ácidos é mais forte? Exato. Pessoal, você imagina que aqui é o mesmo... Aqui são os mesmos valores que eu usei aqui. Eu só tirei o log, menos log na base 10. Você pode imaginar que quanto maior o pKa, menor o Ka. É inversamente proporcional, né? Você imagina, ó, que quanto maior... Você imagina que quanto maior Ka, menor pKa. Tá? Quanto menor Ka, maior pKa. Ó, você tira menos log na base 10 de 10 elevado a menos 5. 5. Tá percebendo?
o Ka aqui está diminuindo. À medida que eu venho daqui para cá, o Ka está diminuindo. Quando eu tiro o pKa desses Kas, você pode observar que quanto menor o Ka, maior o pKa. Então, toda vez que eu falar qual desses ácidos é mais forte, o que tiver o menor pKa é o mais forte. Quem que é o mais fraco? O que tiver o maior pKa. Se tiver só como Ka, fica fácil você ver, o que tiver o maior valor numérico. Você imagina que 10 elevado a menos 1 é muito maior que 10 elevado a menos 4 e 10 elevado a menos 5. Entenderam? Você tem um ácido E, um ácido F e um ácido G. Esse daqui tem pK igual a 3, esse daqui tem pK igual a 5, e esse daqui tem pKa igual a 9. Qual que é o mais forte? Quem que é o mais fraco? Entenderam, então. Perfeito. 9h45. Vocês entenderam, então. Muito bem. Então, são coisas assim que vocês vão ver na P3 e o que a gente vai ver mês que vem durante as aulas de laboratório. Densidade. Tem coisas na aula de laboratório que eu já adiantei parcialmente aqui. Por exemplo, na aula de laboratório, vai ter uma aula que chama medidas de pH. Então, vai ser pedido para vocês colocar carbonato de sódio na água, pentaóxido de tetrafósforo, hidróxido de sódio, cloreto de amônia e acetato de sódio, né? Aí você imagina o seguinte, você tem aquelas fitinhas indicadoras de pH, que ela vai te dar a faixa de pH que as soluções estão. Aí você vai dizer se é ácido, básico ou neutro, né? Por exemplo, tem uma solução de cloreto de sódio. Só que a gente tirou do teste por quê? Porque a água do laboratório, o dióxido de carbono entra em contato com ela e o pH da água do laboratório acaba sendo um pouquinho menor do que 7. Aí o pessoal media com a fitinha e via um pH um pouquinho menor que 7. Aí falava, isso daqui é uma solução ácida, solução de cloreto de sódio. Não, não é. O cloreto de sódio não vai alterar o pH. É que a água do laboratório já é um pouquinho ácida por causa desse equilíbrio. Mas vamos lá, vocês acham que quando eu dissolver isso aqui em água, eu vou ter o quê? Uma solução ácida ou alcalina? Isso, você vai ter uma solução alcalina. Você vai ter uma solução alcalina. Você imagina que o carbonato, ele reage com a água para dar bicarbonato, para dar bicarbonato e OH-, uma solução de carbonato de sódio alcalina. Esse daqui é o decaóxido de tetrafósforo. Esse daqui é um óxido de... O fósforo é o que mesmo? Não metal. Se é um óxido de não metal é o quê? Ácida. Perfeito. Hidróxido de metal alcalino é o quê? Básico. Cloreto de amônio. Exato. Você imagina que amônia é uma base. A amônia reage com a água para dar o amônio e OH-. Então você imagina que essa é a base e esse daqui é o ácido conjugado dessa base. Então, se é o cloreto de amônio, o amônio é o ácido conjugado dessa base, essa solução vai ser ácida. Acetato de sódio vai ser ácido ou básico? Exato. O ácido acético, como o próprio nome já diz, ele é um ácido.
ele se dissocia para dar H+ e acetato. Esse daqui é o ácido e essa daqui é a base conjugada, né. Só que vocês vão fazer na prática, vocês vão dissolver esses sais na água, vão medir o pH e também vão usar indicadores. Você imagina que a fenolftaleína é uma base e protonada ela é totalmente incolor. Em pH maior do que 9, a fenolftaleína é desprotonada e fica rosa. Então, quando você pinga a fenolftaleína e a solução fica rosa, você sabe que o pH é maior do que 9. Isso daí é o que a gente vai fazer numa das práticas, que também envolve química ácido-base. Então é isso, pessoal, 29h50. Agradeço muito a presença de quem veio aqui hoje na FURB para assistir minha aula. Agradeço muito vocês que ficaram assistindo a minha aula de casa. Me despeço parcialmente, porque hoje é a última aula teórica, semana que vem teremos aulas práticas. Só o jaleco. Vai ser na T315. Aqui, vocês saem tem a sala de aula, né, vocês terminam de subir, quando você termina de subir, né, você vai ter o bloco T, o bloco R e o S, né. Então é bem ali no bloco T. É só terminar de subir o elevador. É, T315. Não sei. Mas é T315, não tem erro. É só eu vou colocar aqui até no chat. Hã? Ah, não, é aula prática, né, você tem que misturar os senão você acaba não manjando dos paranauê, né. Então tô até colocando aqui no chat, semana que vem todo mundo. Todo mundo.